Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais lemos a palavra, mais a escuridão que existe em nós deixa de existir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós temos uma escuridão dentro do nosso coração. E essa escuridão, ela só passa de algumas formas. Dentro do nosso imaginário, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós acreditamos que, se as coisas acontecerem da forma que nós imaginamos, essa escuridão, ela deixaria de existir. Então nós começamos a perseguir e a tentar fazer a todo custo que isso passe a dar certo. E tem algumas palavras que elas são gatilhos. E quando nós ouvimos essas palavras, uma parte de nós se perde, porque é como se aquilo lembrasse que os nossos sonhos, eles não estão se realizando. E assim, nós vamos vivendo, tentando realizar esses sonhos. E cada vez que o tempo passa e o tempo diminui, nós estamos mais dispostos a fazer a todo custo que isso possa funcionar. Então, nós fazemos coisas muitas vezes e nem sabemos por que fazemos. Nós acreditamos que existem coisas que nós não podemos viver sem. E conforme nós vamos vivendo, nós vamos percebendo que nós não somos tão bons quanto nós imaginávamos. E que o tempo passou e as oportunidades, elas também passaram. E o tempo que nós gastamos perseguindo esses sonhos, eles não voltam mais. Então não há nada que nós possamos fazer para trazer de volta isso. E nós também acreditamos que se lá na frente nós pudéssemos sentir e realizar essas coisas, tudo seria diferente dentro do nosso coração. Então eu acho que se eu provar alguma coisa para alguém, ou se eu alcançar o sucesso, ou que se tivesse acontecido tudo do jeito que eu gostaria, esse sentimento ele não estaria mais dentro de mim e essa escuridão ela iria passar. Então nós nos colocamos sobre situações, fazemos muitas vezes juramentos. Quantos casamentos não são destruídos por infidelidade? Juram amor um ao outro, mas no final eles não conseguem cumprir esse juramento. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma batalha espiritual e nem sempre nós temos um entendimento disso. Para pensar uma coisa, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vemos que Jesus ele expulsa diversos demônios, que as pessoas elas estão possuídas, que elas mudam o comportamento, que elas são agressivas. A pergunta é, essas pessoas escolheram ser assim? Alguém foi lá e fez alguma oração e falou, olha, toma posse da minha vida e faz o que você quiser? Não, ninguém fala isso. Só que o demônio, conforme ele vai percebendo que nós vamos fazendo as coisas erradas e não nos importamos, ele vai tomando conta do nosso coração, dos nossos sentimentos e da nossa vida. Vai chegar um momento que a escuridão já é tamanha. Então nós precisamos entender que a escuridão não é um comportamento, mas é um conjunto de comportamentos. Porque tudo que nós fazemos tem sempre um segundo, ou um terceiro, ou um quarto objetivo. Apenas quando Deus está na nossa vida que nós quebramos esse ciclo. Ninguém escolhe ser endemoniado. As pessoas se tornam porque elas vivem longe de Deus. E quanto mais eu me acostumo com a escuridão, mais a escuridão vive a minha vida no meu lugar. E só existe uma coisa que pode quebrar esse ciclo. Você vai falar que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É repetitivo. É chato. Eu sei que não é o que você gostaria. Você gosta de um Jesus abacadabra, que ele vem aqui e abracadabra e pronto. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque para o milagre poder acontecer, nós precisamos crer.
E para que nós possamos crer, nós precisamos ter fé. E para que nós possamos ter fé, nós precisamos ouvir a mensagem. E essa mensagem é a palavra. Se a gente vai lá em 2 Pedro 1, versículo 19 a 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem-se disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então Pedro, nessa carta, ele está falando um pouco sobre a palavra de Deus e como ele confiava nas profecias que estavam nela. Sabe por quê? Porque ele viu o cumprimento dessas profecias, porque ele viu Jesus, porque ele viu a manifestação do poder de Deus, porque ele sentiu a presença de Deus. Então ele leu aquilo que estava escrito há milhares de anos atrás e viu acontecendo com os próprios olhos. E é por isso que ele está dizendo essas palavras como um relato pessoal de alguém que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que foi escolhido por Jesus. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Então eles perceberam que tudo aquilo que estava escrito no livro, nas Sagradas Escrituras, era a verdade, porque aquilo aconteceu. E existem promessas que estão para acontecer. E existem também coisas que o Senhor nos diz, que eu não preciso ler dentro da palavra, mas são revelações sobre a minha própria vida, sobre o meu chamado e sobre o meu comportamento. Mas é a palavra que desperta em mim o reconhecer desse Espírito, a confiar nessa voz, a entregar a minha vida ao Senhor, a me arrepender dos meus pecados, mudando, a me arrepender da minha desobediência, dos momentos aos quais Deus acusava dentro de mim que aquele não era o caminho, mas eu, cego pelos meus próprios sonhos, insistia em segui-lo. E nós temos um hábito muito feio de generalizar quando nós contamos uma história, de nos vitimizar, de diminuir a nossa parcela de culpa e de colocar a culpa nas outras pessoas quando nós mesmos falhamos. Vou falar uma coisa para vocês: não existe coisa mais feia, mais abjeta e mais nojenta que cristão que não ama e cristão que não perdoa. Porque essas pessoas, elas não são cristãos. Essas pessoas, elas não fazem parte da igreja de Deus. Porque a primeira coisa que nós aprendemos com o Espírito Santo é nos arrepender, e que é perdoando que se é perdoado. E que se nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós podemos amar o próximo. Então, se eu nego os pilares do Evangelho, eu estou negando o próprio Cristo, porque a mensagem dele consistia nisso. Então ser cristão não é falar que é cristão, não é carregar correntinha, não é frequentar a igreja, não é usar saia de crente. Não é na igreja para procurar um varão porque já passou do tempo, porque quer uma pessoa boa, mas foi uma desgraçada a vida inteira, agora quer uma pessoa boa. O dia que você se arrepender dos teus pecados, o dia que você se tornar a pessoa que você espera que os outros sejam, quem sabe assim, Deus tenha misericórdia. Mas mais importante que encontrar alguém para deitar na tua cama, é encontrar salvação quando a tua alma deitar dentro da sepultura. Então, ao invés de você ficar buscando ainda os teus interesses, que mais da metade da tua vida já passou, toma atento e toma juízo. Porque não é berrando que a gente convence a Deus, não. É no comportamento. Não adianta ajoelhar e chorar e Deus colocar o certo dentro do teu coração, se em toda oportunidade você acha que o mal que você pratica é porque você é uma pessoa empoderada, porque você não aceita humilhação. E os humilhados serão exaltados. E você? E você? Quem vai te defender? Quem te defendeu? Então não adianta a gente continuar com esse discurso feio de crente
Eu me envergonho por muitos crentes, mas eu não me envergonho do Evangelho e de toda a verdade que tem dentro dele. Eu não me envergonho de cada pessoa que eu encontro. Seja uma pessoa que ela está tomada pelo pecado, mas ela se diz pecadora. Porque é como aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um desgraçado, do que aquele fariseu que arrotava a virtude, que arrotava apenas seguir ao Senhor no comportamento onde os outros poderiam ver, era no jejum, era frequentando a igreja, era doando, era pagando, e só tinha isso. Não tinha obediência a Deus e não tinha como negar a escuridão que estava dentro nele. Então Pedro, ele acreditava nessa mensagem porque ela viu se cumprir. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem. Vocês fazem bem em ler a palavra de Deus todos os dias. Vocês fazem bem em colocar a tua vida na mão do Senhor e buscar a sua presença para que vocês possam ser melhores. Sabe por quê? Pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro. Então olha o que é a luz dentro da nossa escuridão. É a palavra. Somente ela pode penetrar dentro de nós. É a palavra que vai tirar essa escuridão de dentro do teu coração, que vai tirar a pornografia, que vai tirar a cocaína, que vai tirar o crack, que vai tirar toda essa orgia, tudo isso que está dentro de você, que vai tirar todo esse sentimento que te domina, essa ganância, que vai tirar esse descontentamento da vida, que vai tirar de você todo esse orgulho, que vai fazer você reconhecer que você não é tão bom quanto você pensa. Então é a palavra, por isso que eu falo, leia a palavra, por isso que Deus diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pois vai chegar um momento onde as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, mas ajuntarão mestres para si mesmos, que vão pregar o que elas querem ouvir, que vão pregar a escuridão, não o que elas precisam ouvir, que traria a luz para dentro dela. Então a palavra é aquilo que brilha em um lugar escuro, até que amanheça, e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Quem é a estrela da manhã? É Jesus Cristo. Então é através da palavra que nós começamos a sentir o gostinho do céu, mas é quando Jesus chega que o sol raia na nossa vida, e que nós deixamos de ter toda essa escuridão dentro de nós. Acima de tudo, porém, lembrem-se disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Sagradas Escrituras. Então tudo que nós revelamos através da palavra é revelação de Deus. Não adianta você pegar um estudioso que vai ler e vai falar: Paulo passou em Tríade, Paulo passou em Éfeso, Paulo foi em tal lugar, fulano foi em tal lugar, aqui Jesus passou, ali Jesus passou, e cara, isso não salva ninguém, não faz nada em ninguém. Não adianta a gente ler o Salmo e falar que Davi fez ou deixou de fazer, sentiu ou deixou de sentir, porque ela é revelada pelo Espírito Santo, e é isso que eu falo, por isso que nós começamos a ler e não entendemos nada. Mas quando nós permanecemos no Senhor, conforme a escuridão vai passando e nós vamos acreditando naquela mensagem e fazendo parte daquela mensagem, aí sim nós começamos a ver que tudo isso é uma verdade que nós não podemos explicar, mas nós podemos sentir. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Então às vezes a gente olha e acha: mas foram humanos que escreveu a Bíblia, então eles inventaram Deus. Os humanos estavam fazendo coisas influenciadas por Deus. Porque se fosse apenas a vontade de um ser humano contar uma história, como que isso poderia acontecer? Como que poderia existir milagres? Como que poderia? Como? Com tanta perfeição. Como que nós podemos ler um livro que foi escrito, 2000 anos atrás e mais, e aquilo parecer tão atual? Como? Não tem jeito. Então isso é divino e não vem da vontade humana. Então quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos vendo pessoas que foram influenciadas por Deus, que tomaram decisões guiadas pelo Espírito Santo, que colocaram as suas vidas à disposição de Deus. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, quando nós anunciamos a mensagem de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo.
E você às vezes com medo de falar, com medo de se manifestar, com medo de deixar Jesus entrar dentro do teu coração, dentro da tua vida. Nós devemos ir além, nós devemos deixar o Senhor participar das nossas escolhas. Nós temos que parar de dar desculpa para fazer tudo errado, como se a culpa fosse dos outros. A culpa é nossa. A culpa, ela é nossa. E eu tenho que ter maturidade também de entender aonde está Deus na minha vida. Porque se a minha vida tem mudado, é graças a Deus, é graças à palavra de Deus. Por que tantas pessoas, elas relatam que elas começam a ouvir o devocional e a vida delas é transformada? Não é o devocional e não sou eu. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas a mensagem que eu anuncio é de alguém muito maior do que eu. Eu sou apenas um mensageiro. Não estou aqui procurando meus interesses pessoais, não estou aqui procurando fama, não estou aqui procurando nada. Então cada pessoa que sente que tem que ajudar, que tem que fazer, é guiada por Deus. E olha como Pedro, ele tem um discernimento disso, que todas aquelas pessoas que serviram a Deus, todos aqueles profetas, eles eram guiados. Só que antigamente, não era todo mundo que recebia o Espírito Santo. Foi graças a Jesus que nós tivemos uma reconciliação com Deus, que nós tivemos a chance de poder receber esse Espírito e servir o Senhor, que nós temos a chance de ser profetas do Deus Altíssimo também, e não para nossa vaidade, para falar, olha, eu falei, aconteceu, mas para que a gente possa ver o poder de Deus se manifestando. Se a gente continua lá em Efésios 5, versículo 10, 11, 13 a 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. E, quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele sabe de uma coisa, que a palavra de Deus e o Espírito Santo, elas andam de mãos juntas. E o que é o Espírito Santo? São os bons sentimentos. Como eu sei que o Espírito Santo está perto de mim? Porque eu estou sentindo esperança, porque eu estou sentindo paz, porque eu estou sentindo felicidade, porque eu estou sentindo tranquilidade, porque eu tenho autocontrole, porque eu tenho desejo de buscar as coisas que são de Deus. Porque eu estou pleno, porque eu estou satisfeito, porque eu consigo agradecer as coisas que eu tenho na minha vida, e principalmente as mais básicas. Eu consigo reconhecer o valor das coisas. Eu não preciso perder para saber o que é importante. Eu não preciso que as coisas aconteçam como eu desejo para saber que Deus está na minha vida, porque a sua graça me basta. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Procurem descobrir quais são as coisas que vocês fazem e começam a se sentir mal. Quais são os pensamentos que você tem que você se sente mal. Porque todas as vezes que for o diabo que estiver influenciando os nossos pensamentos, nós vamos nos sentir mal. Só que nem sempre nós temos discernimento para entender isso. Então eu tenho que procurar aquilo que me faz sentir bem. E uma coisa eu te falo, lendo a palavra de Deus, ouvindo devocional, ouvindo louvores, evangelizando, essas coisas te fazem sentir muito bem e você vai ficar muito em paz, aceitando que Deus é o juiz e que cada um vai pagar o mal que fizer e que cada um vai colher o que plantar. As coisas não precisam acontecer no meu tempo. Eu sei que no tempo oportuno, que no tempo certo, no momento certo, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. Não é porque eu gritei, não é porque eu berrei, não é porque eu provei, não é porque eu tenho a razão, não é porque eu acho que é o certo, não é porque eu acho que eu mereço, não é porque os outros não merecem e eu mereço mais, porque eu sou melhor que os outros, entendeu? Quem pensa assim é o maior dos lixos. Eu sou um lixo porque eu me reconheço como um lixo. Agora quem pensa que é alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Isso é palavra.
E eu prefiro aprender com Jesus a olhar o que cada coisa é. Quando nós atrapalhamos a vontade de Deus, Jesus disse que Pedro era Satanás. Você está pensando como os homens, que é atrapalhar a vontade de Deus. Então cada coisa tem o nome que tem. Deus olhava a igreja da época e chamava de raça de víboras. E aí? E aí? Então Jesus não ama porque ele diz a verdade? Ou a verdade não é o que você imagina e o que te favorece, mas é aquilo que te mostra o que é real e o que não é. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Então, se existe uma batalha espiritual, se existem dois lados, e se eu estou buscando a presença de Deus, é sinal que eu não estava do lado certo, porque ninguém busca aquilo que está nele. Até Jesus dizia, quando perguntavam, mas seus discípulos não vão jejuar? Ele falou, enquanto eu estiver aqui não, mas o dia que eu não tiver, sim. Então, enquanto Jesus está conosco, nós já estamos na luz. Não faz sentido continuar buscando as coisas da luz. Nós preservamos a luz de Cristo que está em nós, porque Deus diz que Ele é a luz do mundo e que aquele que permanece nele, Ele permanece na pessoa. Então isso tudo que eu estou falando é bíblico, não é uma invenção e não é nada. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. É a festinha, é a reuniãozinha, é o negocinho que você ia quando não acreditava em Deus para buscar os seus próprios interesses ou buscar a tua escuridão. Bebe para você ver se a tua escuridão não aparece. Usa droga para você ver se a tua escuridão ela não sai. Começa a ouvir as músicas só, porque todo ritual começa numa música. Tá lá ser de boa na tua casa. Liga o rave, liga a eletrônica, liga o sertanejinho, liga a pisadinha, o funk. Vê se o demônio ele não começa a te instigar. Só escuta a batida. Da mesma forma que quando nós ouvimos um louvor, nós lembramos do Senhor. Quando nós ouvimos música do mundo, Satanás sabe, esse meu filho ele tá pronto para servir. Vamos pôr o copo, vamos pôr o relacionamento, vamos pôr as pessoas. E aí? E Deus está dizendo, olha, primeiro, olha quais são os teus sentimentos. Depois, não participa mais das coisas que vocês participavam antes, isso não tem valor. E ele continua. Coisas que pertencem à escuridão. Então não tem como a gente viver um evangelho onde metade é o que eu quero, metade é a igreja no domingo e durante a semana inteira é o que eu quero. Eu posso xingar, posso falar o que eu quiser, posso berrar. Por quê? Porque é assim, porque é olho por olho e dente por dente. Porque pessoas sem Deus se comportam iguais. Se você carrega a cruz de Cristo, essa vida não é para você. O que os outros fazem, você não faz. Porque Deus nos capacita a ser diferentes. Então, eu já não vou mais participar dessa escuridão. E se você está sentindo vontade, bagagem, vai ler a Bíblia. Eu falo que a vontade ela deixa de existir quando a nossa carga espiritual está alta. Quando nós deixamos de ser cristão de boca e começamos a ser cristãos de quarto, de busca, de momento. É você gastando um momento. Dá uma pausa nessas redes sociais, nessas coisas aí. Fica vendo a vida dos outros o tempo inteiro. Fulano não sei na onde. Como se você fosse alguma coisa. Como se alguém tivesse interessado pela sua vida, né? Tivesse estado descobrindo a cura. Nossa Senhora! Já parou para pensar quanto tempo da tua vida você gastou fazendo nada e aí tá reclamando ainda do quê? Sempre recebeu mais do que mereceu e tá reclamando do quê? Como se fosse uma vítima. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Então eu tenho que trazer os meus comportamentos para onde? Para a palavra de Deus. O que Pedro ele disse? Que a palavra é onde começa a despertar a luz em nós. Então eu tenho que ver o que Deus acha dessas coisas. Se é isso que ele ensina ou não. Depois eu olho se é certo ou errado, se é ou não é. Senão não vai dar certo nunca. 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 Então Paulo está dizendo, tragam as coisas para a palavra e vê o que a palavra diz sobre essas coisas. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Então eu sei que se veio para a palavra e Deus diz sim, quem é a natureza que está me revelando? É do Senhor. E se não está na palavra? É o diabo. E o diabo o que ele faz? Ele me escraviza. Ele faz eu perder todas as coisas, ele faz eu esquecer o valor das coisas que eu tenho, ele faz eu ter uma dependência emocional das pessoas, eu querer provar alguma coisa para alguém, é sempre assim.
É sempre assim. Ninguém está satisfeito por ser salvo. Porque nesse mundo que ninguém vai levar nada, o que vale é o que você não leva. E não o que você pode levar, que é a eternidade e o amor. Não, o importante é o que eu não levo. O importante é o filho que eu vou ter que enterrar, é o pai que eu enterro, é a mãe que eu enterro, é o marido que eu enterro, é o meu próprio corpo que eu enterro. Isso é o importante é a curtida, é o like, é a vaidade. Isso é importante. Até o teu cachorro, que é o teu melhor amigo e companheiro, você vai chegar um dia que você vai enterrar ele. E você viveu e morreu por ele, sofreu por ele. E Cristo sofreu por você e está te dando uma eternidade, uma nova vida. E aí? Você vê como as nossas mente, o nosso pensamento, ele é totalmente distorcido? Quanto nós vivemos na escuridão e sem a palavra nós nunca iríamos pensar dessa forma. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Quando eu tenho a certeza do que é certo, eu não preciso mais pensar, é só fazer, é só seguir. Quando eu conheço a palavra, eu consigo distinguir quem está falando comigo. Quando eu olho as pessoas no tom de voz, no olhar, na intenção, eu consigo distinguir quem está falando comigo. Então nós já não caímos mais nas mesmas armadilhas, nas mesmas comoções. Nós já não procuramos mais um corpo, mas procuramos um coração. Procuramos as palavras que são de Jesus, as palavras que têm vida eterna. Já não é mais o meu interesse, mas é o interesse de Deus. Isso é o que importa, isso é o que vale a pena. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde e levante da morte, e Cristo o iluminará. Para quem será que ele está dizendo isso? Para todo mundo. Para todo mundo que não se converteu, para todo mundo que não entregou a sua vida ao Senhor, para todo mundo que não sabe o valor do Evangelho e o peso do Evangelho, o valor da palavra de Deus. Porque eu vejo as pessoas, quando elas precisam se arrepender, elas não querem buscar Cristo, elas querem buscar a igreja. Elas querem alguém que acolhe, alguém que elas podem contar a narrativa dela. Oh, vem cá que eu preciso te contar o quanto eu sou coitado, o quanto o meu marido é malvadão, a minha mulher é malvadona, o meu filho é malvadão. Eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. Eu sou o único pecador que é uma vítima, que não tem pecado. Porque eu sou bom, eu sou pessoa boa, sou gente direita, honesto, sou trabalhador. Quem compra um discurso desse? Porque eu sou pobre. Não, eu sou pobre então, porque eu sou pobre. E aí, o que isso significa? Eu quero que você chegue lá na porta do céu e use esses argumentos. Quando Deus te perguntar por que você não amou, por que você não perdoou, por que você não usou as oportunidades, por que você não aceitou o Espírito Santo e continuou se fazendo de coitado. Eu quero. Então nós estamos dormindo, nós estamos todos mortos. Mortos. Tudo aquilo que a gente faz é morto. Nada que nós fazemos aqui pode levar para qualquer lugar, é morto. Os nossos sonhos são mortos. Tudo. Então nós precisamos despertar e Jesus vai nos eliminar. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Então eu leio a palavra de Deus para quê? Para olhar a minha maneira de viver. E o meu corpo conta a maneira que eu vivo. Pode ter certeza disso. Se eu como mais do que eu preciso, o meu corpo ele vai falar, o meu queridinho, minha queridinha, você tá passando do ponto, hein? Docinho é gostoso, mas também não precisa comer todo dia, né? Comida é boa também, mas também deixa um pouco pros outros, né? Você podia também dar uma caminhada, cuidar do corpo, né? Também, o que adianta? Come certo a semana inteira e no final de semana bebe que nem um porco, uma porca. E aí? Fumar também não precisa, né? Porque enchendo esse corpinho teu de fumar, esse dentinho amarelo aí, né? Cheira cinzeiro, né? E aí? Será que é muito difícil cuidar daquilo que Deus te deu para a hora que você tiver que devolver, prestar conta? Porque eu duvido se você emprestasse alguma coisa para alguém, devolvesse que nem você cuida do teu corpo, você ia gostar. Se alguém tratasse o teu cachorro do jeito que você se trata, você ia gostar. Né? Porque os animais eu vejo um monte de gente que tem dó, mas de si mesmo eu não vejo dó de ninguém. Eu vejo, merece, né? Tem que pagar. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Da onde vem a sabedoria? Da palavra de Deus. Então aqui ficou uma distinção entre as pessoas que conhecem a palavra e entendem a ação do Espírito Santo e quem não conhece nada e imagina. E o que eu mais vejo são gente imaginando o que é Deus. Porque não consegue nem pegar uma pregação de um padre, de um pastor e falar se aquilo é verdade ou não. E Deus está falando, ó, vai ter falso profeta, vai ter gente tentando te enganar, vai ter gente pregando não a verdade. A tua vida vai continuar na escuridão. Se você frequenta a igreja e você continua tendo uma escuridão, olha o tanto de coisa que Deus falou.
Deus não está com você. Ah, mas lê a palavra. Faz do jeito que eu estou falando e vê se não dá certo. Você não vai vir um dia dar o teu testemunho. Eu frequentei a igreja por 20 anos. Sempre vivi em escuridão, mentindo, enganando. Comecei a ler a palavra e Jesus me salvou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra de Deus se torne o seu guia, que você olhe os teus comportamentos, que você entenda que os teus amigos que não se converteram não são teus amigos, eles vão começar a se levantar contra você, vão começar a tirar sarro de você, porque você é isso, porque é aquilo. Resista, porque lá na frente eles vão voltar e perguntar: você poderia me falar um pouco do que você fez? Alguns nós vamos enterrar no meio do caminho, outros nós vamos visitar na prisão e outros vão estar por aí vagabundeando. Mas a nossa vida foi transformada graças ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.